Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de Direito Previdenciário. Espero que todos vocês estejam bem. Eu posso dizer por mim, estou um pouco cansado, mas está tudo bem, está tudo certo, tudo tranquilo, tudo dentro do previsto e esperado, vou colocar assim, né? Todo mundo está me vendo, me ouvindo, está tudo certo? Tudo tranquilo? Podem acionar o microfone de vocês, as webcams, não tem problema. Tudo certo, professora. Boa noite. Boa noite. Não Tudo precisa ficar tranquilo aqui também, professora. Boa noite. Boa noite, professora. Tudo certo. Não me deixem dar aula só para mim, só para minha imagem, para os nominhos de vocês na tela. Bom, nossa primeira aula, né, semana passada, na confusão do AVA, nós não conseguimos nos vermos, né, vamos colocar assim. Então, que sejamos a partir de hoje, nas próximas semanas, o nosso encontro semanal, né? Para falar um pouquinho de direito empresarial. Eu ia dizer, não é direito empresarial, é direito previdenciário, né? Esse semestre nem tô ministrando direito empresarial, não sei nem por que a carga d'água. Pensei nisso agora. Bom, como é nosso primeiro contato, até para vocês saberem, não é algo que eu gosto muito de fazer, mas nessa ausência de proximidade e de estarmos, né, pessoalmente, assim, bom, eu vou me apresentar, vou dizer quem é a Karina, né, quem é essa que vos fala, né, e aí a gente entra na matéria, tá? A gente vai falar um pouquinho fazer um apanhado de alguns conceitos e entendimento em relação do que vem a ser o direito previdenciário, tá? De onde surgiu, como que a coisa aconteceu. Bom, eu me chamo Karina Martins, eu me graduei na Unic em 2002, né? Eu sou natural de São Paulo, mas eu vim pequena para o Mato Grosso, então eu falo que eu sou muito mais mato-grossense do que paulistana, né? Em que pese as minhas origens seja lá da Terra da Garoa. Então, eu me graduei em 2002 na Unic, né? Eu já... Opa, deixa eu... E aí, em 2002, eu finalizei, eu já tinha, no final de 2002, né? Na verdade, a colação de grau foi fevereiro, dia 16 de fevereiro de 2003. Então, já vão aí quase 18 anos, pouco mais, já para 19, né? 19 anos de formada. Bom, eu passei na OAB em 2002 ainda, antes de terminar a graduação. E aí, a partir de 2003, efetivamente mesmo, a partir de 2004, eu passei a advogar. Então, desde 2004, eu exerço a advocacia, é algo que eu gosto muito de fazer. Nesse período, eu exerci a advocacia, eu trabalhei com em duas multinacionais, trabalhei em empresa de agronegócio, mais voltado para o direito civil, tive escritório próprio, sozinha, com sócios, etc. Mas o tempo todo, sempre na militância, vamos colocar assim. Em termos de academia, em termos de preparação, né, para eu chegar a ser professora de vocês, depois que eu me formei, depois que eu me graduei em Direito, eu me especializei em Civil e Processo Civil pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Aí eu me pós-graduei em Direito e Processo do Trabalho, Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, né, junto à escola do TRT da 23ª, com a PUC de São Paulo. Aí me especializei em Direito Agroambiental e Sustentabilidade na Universidade Federal de Mato Grosso,
né? Essa especialização eu fiz em 2015, eu terminei. 2015 foi um período que eu me mudei para Brasília, eu fiquei 5 anos em Brasília, os últimos 5 anos eu estava em Brasília, né? Em Brasília eu fiz o mestrado, eu sou mestre em Direitos Humanos, Cidadania e Violência. Hoje eu sou pós-graduanda numa especialização que se chama Gestão para a Educação 4.0, que é essa nova modalidade de aulas, né? E eu sou doutoranda em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, pelo CEUB, né? Eu já estou nos 2 últimos anos finais, são 4 anos, eu já fiz todos os créditos, estou elaborando a tese, né? Então, logo mais, eu espero que com fé em Deus eu consiga até final do ano que vem, eu termine antes dos 4 anos, né? Com 3 anos e meio. Eu queria com 3 anos, mas essa pandemia me deixou muito absurda, assim, me deixou improdutiva em relação à tese. Eu confesso que esse ano eu ainda não escrevi uma linha, já separei material e a coisa não fluiu ainda, então estou respeitando, não no sentido de procrastinar, mas estou respeitando as coisas acontecerem. Mas tenho que parar para escrever, efetivamente. Então, em termos de estudo, acho que é isso, né? Eu tô, logo eu termino o doutorado e aí, esses dias, o meu grupo de pesquisa em Brasília, né? O CEUB é uma das 10 universidades, das 10 centros de pós-graduação do doutorado, está entre as 10 melhores do país, né? Então, o meu grupo de pesquisa lá é voltado para o direito ambiental e sustentabilidade. A gente tem uma parceria muito próxima, né, com a Universidade da Austrália. E aí, essa semana, a gente vai ter uma oportunidade de ano que vem, era para ter acontecido esse ano, um congresso lá, e a gente ir para a Austrália, eles vieram para cá ano passado, e eu falei, deve acontecer ano que vem, né, vamos ver como que vai ser essa pandemia. Eu falei, eu já vou criar os laços para eu fazer meu pós-doc, né, lá na Austrália. Meu esposo falou, você nem terminou o doutorado, você já está falando em pós-doc, né, mas é isso, eu sou movida a desafios, a estudo e tal, então eu nem terminei um e já estou pensando em outra situação, né? Mas é isso. Bom, então eu falei aqui, né? Eu sou casada, não tenho filhos, não pretendo tê-los, não quero tê-los. Tenho 2 enteados que já estão grandes e tá bom demais, né? A Jordana está com 21, já está no 4º ano de medicina, lá na Unemate, em Cáceres. O Enzo está com 19, estão tudo criado. Não tenho responsabilidade com eles, quem tem responsabilidade é meu marido e a ex-mulher dele. Não fiz filho, né? Eu tenho disposição, isso que eu tenho com eles. E eles comigo. Então, tá tudo certo, uma relação muito legal e tá tudo bem, obrigada. Esther, você abriu o seu microfone, você quer falar alguma coisa para mim? Abri, mas só boa noite. Boa noite. Boa noite. Vou fechar seu microfone aqui, porque senão dá interferência. Vou ativar aqui. Mas, gente, em relação a mim também, isso é só a título de curiosidade, isso pouco importa para vocês. E, olha, o fato de, a professora é doutor, né? Isso não me faz diferença de nada de vocês, tá? Não me faz melhor, nem pior que nenhum de vocês. Só alguns anos mais de vivência e algumas oportunidades que eu acabei criando e oportunizando, né? Às vezes o cavalo passa encilhado na porta e a gente tem que aproveitar, né? Então, isso que aconteceu. Então, não há nada de diferente em relação a isso. O que eu sempre falo é que quanto mais a gente conhece ou mais a gente aprofunda em determinado assunto e tal, a nossa ilha de desconhecido, ela aumenta. Então, a nossa percepção de não saber nada, ela também aumenta, né? Então, quanto mais você conhece, mais você tem a percepção de menos conhecer, de mais coisas desconhecidas
estarem à sua volta, e mais humilde você tem que ser para com os outros, né? Então é isso. Bom, essa é a Karina, essa é a que vai acompanhar com você, vai acompanhar vocês o semestre todo. E nós vamos falar de direito previdenciário. Bom, o sistema ainda está meio maluco para mim. Então, o Teams aqui é para eu entrar com determinada situação, eu não estou conseguindo, ele já tem ciência disso, algumas aulas não estão aparecendo para mim lá no Teams não, no AVA, então está tudo muito confuso, tanto que eu não postei ainda pré-aula, pós-aulas para vocês, e eu tenho que postar, então creio que normalizando isso até final de semana. Segunda-feira é feriado, né, gente? Então, vou aproveitar o feriado. E aí, eu começo a postar as coisas lá para vocês, tá? No mais, a nossa aula está sendo gravada, depois ela vai ser disponibilizada no AVA também. Outra coisa durante a minha fala, durante o que eu estiver falando e tal, se vocês tiverem qualquer dúvida, aciona seu microfone, pode me interromper, não tem problema, fique à vontade, eu vou até agradecer para eu não ficar dando aula só para mim. Se eu estiver sendo muito rápido, pode falar, né? Se não tiver, se vocês me questionarem e eu não souber, eu vou falar, eu não sei isso, e na outra aula eu vou trazer e vou achar o máximo, porque é um meio de buscar alguma coisa, de conhecer algo novo, que eu ainda não sei, tá? Não vou ter vergonha de falar. E se eu falar alguma coisa, sei lá, às vezes um número do artigo não tiver adequado e tal, pode acontecer, porque eu também não decoro, não necessariamente eu decore todos os números, às vezes é o 196, eu estou falando que é o 194, mas aí vocês confiram aí na Constituição de vocês, principalmente, tá? Que mais? Bom, em termos de aula, né, eu ministro aula já tem um pouco menos de 10 anos. A Unic eu retornei agora, porque em janeiro, né, que eu, na verdade, comecei em março, né, acho que eu consegui dar 2 semanas de aula, e aí veio a pandemia, e aí depois a gente continuou online, porque foi o período que eu retornei de Brasília, né, eu fiquei 5 anos em Brasília, eu falei para vocês, e aí eu retornei início desse ano. Então, para mim é uma imensa, assim, é uma satisfação imensa estar ministrando aula para vocês, pelo fato de ser a faculdade no qual eu dei meus primeiros passos em relação ao direito. Então, é muito bacana para mim, tá? É muito satisfatório. Bom, vamos lá para a matéria, né? Chega de falar de mim, chega de conversar. Eu já acabei descansando a cabeça, porque antes da aula eu estava finalizando uma petição inicial aqui e tinha que calcular, fazer os cálculos, né? Petição trabalhista tem que fazer cálculo. E ainda falta eu calcular os reflexos. Mas, enfim, essa conversa com vocês já baixou um pouquinho a adrenalina que eu estava. Então, vamos lá. Vamos falar deixa eu ver se eu... Opa, tá na tela inteira. Peraí. Deixa eu mudar a tela aqui. E aí a gente vai... Opa. Aí. Deixa eu colocar modo de apresentação aqui. E aí a gente já começa. Deixa eu compartilhar com vocês o direito previdenciário. Feito. Todo mundo está conseguindo ver minha tela? Tudo certo? Sim. Tá sim, professor. Sim, professora. Oi, Tarcísio. Certo. Vem nos visitar, né? Você é o único que abre a webcam para mim, tá vendo? O que não deu certo de manhã, deu agora. Tudo certinho, então? Tudo certinho. Tudo Até aqui, Tarcísio. Boa noite primeiro, né, pessoal? Tudo bom? Boa noite, boa noite. Tchau hoje aí para vocês, tá? Tchau, Karina. Ô, saudade da minha cara. Tem espiadinha, hein?
Não é aula presencial, mas tem a espiadinha do Tarcísio também. Claro, para não perder o costume, né, professora? Isso mesmo, Tarcísio. Vem nos visitar. Vai ser sempre bem-vindo. Igualmente. Tchau, professora. Até mais. Pode ficar por aí. Vamos aprender um pouquinho de direito previdenciário. Tem que passar mais de sala. Voltando, eu posso voltar aí, tá? Então tá. Bom, vamos lá então, gente. Bom, quando a gente está falando de direito previdenciário, né? Deixa eu... Agora até me perdi aqui com... Opa, aí. Bom, hoje na aula a gente vai falar sobre... Vamos fazer uma introdução a respeito do direito previdenciário. Vamos falar da origem da Seguridade Social e vamos falar dessa evolução legislativa da Previdência no Brasil, tá? E aí eu vou falar um pouquinho da saúde, da Previdência, da assistência, vou fazer um apanhado geral, porque nas próximas aulas a gente vai desmistificando cada uma dessas partes, de acordo com o que vai estar no nosso plano de ensino, tá? Como eu estou em dificuldade lá com algumas coisas no AVA, depois eu mando o plano de ensino para vocês, ou na próxima aula eu apresento ele aqui para vocês terem ideia do que efetivamente nós vamos ver neste semestre, ok? Pois bem, quando a gente fala antes de até mudar a tela, quando a gente fala em direito previdenciário, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte, que essas normas previdenciárias, elas existem desde o Império, tá? Não é de agora. Não é de agora. E no Brasil, o grande marco em relação tem que admitir as pessoas na sala. O grande marco em relação ao direito previdenciário, o marco histórico, é a Lei Eloy Chaves de 1923. Então, essa coisa do direito previdenciário não é de agora, é de longa data. Tá? É de longa data. E o que é importante a início vocês assim entenderem? Que quando a gente fala de direito previdenciário, a gente tem, além da base constitucional, a Constituição é a base dela, tá? Mas além da base constitucional, a gente vai ter uma análise que vai ser de uma esfera infraconstitucional. Principalmente Lei 8.212 de 91 e a Lei 8.213 de 91, tá? E quem que vai fazer a amarração disso tudo? É um decreto 3.040 de 90. Ele que vai fazer essa amarração, tá? Então, essas legislações, o que elas vão englobar? Elas vão englobar tanto o custeio, que a gente vai ver à frente o que vem a ser esse custeio, e vai englobar também os benefícios em espécie. Quais são os benefícios que vão ser decorrentes dessas normas previdenciárias, tá? Então, o que tem que ter em mente aqui é que, partindo de uma leitura constitucional, mesmo com as alterações infraconstitucionais, você mantém, né, você tem uma manutenção de uma base material, tá? A Constituição é ela que vai servir de crivo para verificar a validade e constitucionalidade de qualquer norma previdenciária, tá? E aí, qual que é o ponto? O que não é constitucional vai ser afastado, tá? E o que é constitucional dessas normas infraconstitucionais, ou seja, fora da Constituição, ela vai permanecer, tá? Então, outro ponto, né, que é em relação à introdução, que eu já falei, quando a gente pensa na origem propriamente dita, né, em termos globais, a gente vai ter a origem histórica lá na Poor Law, que vai ser do século XVI, né, que é a Poor Law, a lei pobre, entendeu? Qual que era a necessidade, né? Era a proteção desse hipossuficiente lá naquela época, mesmo no século XVI, tá? Origem legislativa, né? Poor Relief Act, que é 1601. Então,
que foi assim, começou a ter efetivamente os requisitos de uma segurança, né? Mas aí, qual que é o ponto-chave, né? Revolução Industrial, Revolução Francesa, o que a gente tem que ter em mente também é que o direito previdenciário, ele nasce concomitantemente com o direito do trabalho. Tá? E por que isso? Porque quando eu tenho o nascimento do direito do trabalho, e que ele nasce no intuito de uma busca de melhores condições de trabalho, né? Começa a haver nessas situações trabalhistas, nesses contratos, né, laborativos, você tem uma mão de obra, né, em condições insalubres de trabalho e que possibilitavam vários acidentes de trabalho. Então, a partir desses acidentes de trabalho é que a gente vê a necessidade de assegurar, né, o empregador no sentido de indenizar o empregado que foi acidentado. Então, o que acontece? Lá na Alemanha, século XIX, é quando aparecem esses primeiros seguros sociais. Tá? Aqui, inicialmente, a gente tem a questão do seguro, que era privado, né? Então, o empregador, o detentor de capital, contratava lá de uma seguradora esse seguro em caso de um de seus funcionários, um dos seus empregados se acidentarem, o seguro iria arcar com os valores. No caso e aí, a posteriori, isso vai difundir, e aí a gente tem isso, não só mais seguro particular, como criação de seguro que seria público, tá? E que vai acarretar, vai dar o início, a gênese, né, do direito previdenciário. Pois bem, eu tenho que ficar cuidando aqui com as pessoas que vão entrando, e por isso que vocês vão eu paro de falar, tá? Não é que eu me perdi na coisa, não. Bom, no Brasil, a gente tem a primeira Constituição, 1891, e algumas legislações infraconstitucionais, né? Já falando, inclusive 8.200, aqui, 1891, e as legislações daquela época. E aí, depois, a gente vai ter a Lei Eloy Chaves, que vai ser em 1923, tá? Que aí ela vai falar com mais profundidade em relação ao direito previdenciário. Eu não vou entrar nesses detalhes dessas leis, porque isso é questão histórica, não é a base, não é o fundamento do que a gente vai estudar, tá bom? Qualquer coisa, depois vocês leem as leis lá, de forma curiosa, a respeito. Bom, quando a gente fala em previdência social, nós estamos falando num tripé de direitos fundamentais e sociais, que é a assistência, saúde e a própria previdência, tá? Esses valores, né, assistência, saúde e previdência, eles são reunidos e eles compõem uma ideia de seguridade social. Por isso que a INSS, Instituto Nacional da Seguridade Social, a Seguridade Social, ela abarca assistência, saúde e previdência. Abarca esses 3 pontos, o que a gente vai chamar de 3 direitos fundamentais, tá? Esses direitos, eles estão previstos lá na Constituição, né? E vai estar de forma explícita lá no artigo 194 da Constituição, quando ela fala do sistema de seguridade social, contemplando esses 3 princípios, tá? O que eu tenho em mente, Karina? Que o Estado tem o dever institucional de promover uma segurança em sua completude e abarcar tanto segurança física, quanto segurança jurídica, quanto a segurança social, tá? E o que eu entendo por segurança social? A segurança social, ela está estruturada no texto constitucional, tá? A partir dessa seguridade social. E outra, a sua promoção é uma forma de acesso a outros objetivos que são próprios da Constituição, que estão fixados lá na Constituição, no seu artigo 3º, tá? E qual que é o principal, assim, ó,
o principal objetivo da República Federativa do Brasil, vamos colocar assim, é a construção de uma sociedade livre, justa, solidária, né? Essa é a ideia da Constituição. Isso vem lá do direito constitucional, né? Então, quando a gente pensa em erradicação da pobreza, redução das desigualdades sociais regionais, promoção de bem-estar de todos, desenvolvimento nacional, todos eles são objetivos da República. O Estado, ele só vai alcançar efetivamente esse fim através de um sistema de oferta mínima e básica de segurança social. Se ele não conseguiu fazer, dificilmente o Estado, essa norma pragmática que está lá na Constituição, né, ele não vai conseguir se desvencilhar desse objetivo que a própria Constituição coloca, né, que o imbuiu. Aquele poder constituinte originário lá de 88 entendeu que cabia o Estado fazê-lo e colocou como objetivo do Estado, né? Então, e aí o que leva, né? A fixação desse tripé, né, desses 3 pontos, saúde, segurança e... hoje, Karina, saúde, previdência e assistência, como direito da Seguridade Social, ele funciona como um veículo de alcance desses objetivos. Então, você tem como a Constituição de uma forma de concretização, né? A Seguridade Social, ela constitui uma forma de concretização de outras premissas constitucionais. Inclusive, gente, esse caráter democrático do Estado, tá? Então, a Seguridade, ela é assim, ó, ela é constitucionalmente traçada, é destinada a toda a sociedade, é construída para atender e ofertar proteção social à sociedade, tá? A ideia, né, dessa Seguridade é concretizar a própria democracia. E por que eu estou falando? Por que ela vai concretizar a própria democracia, Karina? Porque ela é custeada por todos, todo mundo, toda a sociedade, tá? E aí, por isso que se fala que ela é democrática. Não importa, um contribui mais, outro contribui menos, mas todo mundo contribui de uma forma ou de outra. Seja de forma direta, seja de forma indireta, tá? Então, ela se destina à sociedade porque é pela sociedade que ela é financiada, bom? E aí, nesse sentido, o que se entende é que ela deve ser gerida por toda a sociedade, né? A gente vai ver mais à frente, na minha exposição, que ela é gerida por um conselho, tá? E de 4 pontos. E aí, nesse conselho, a gente vai ter identificação de cada uma dos, vamos colocar ramos, não seria, acho que essa não seria a palavra mais adequada, mas assim, de 4 partes diferentes da sociedade, tá? Bom, antes de continuar a fala, essa fase evolutiva da Seguridade Social, ela se dá em 4 pontos, né? O primeiro que é o período de formação, que surge lá ao lado, né, do direito do trabalho, principalmente na Alemanha, tá, gente? E aí depois ela vai se desfundir, que aí vem um segundo momento, que é essa expansão geográfica. No terceiro momento, eu tenho a transformação da Previdência Social, que a gente vai ver. No Brasil, né, a época dos meus pais, dos meus avós, chamava-se INPS, que era Previdência Social, né? Instituto Nacional de Previdência Social. E aí, quando se entendeu, né, em 88, pelo tripé, pelos 3 pontos, pelos 3 princípios, deixa de ser da Previdência, só da Previdência, enquanto uma atitude contributiva, e a gente vai falar disso, e passa a ser da Seguridade Social, que a gente tem uma parte que é participativa e paga, e outra não é paga, tá? A gente vai falar disso ainda hoje, daqui a pouco, senão eu vou adiantar muito minha fala, e aí eu vou acabar me perdendo no que eu tenho, tudo que eu tenho para falar para vocês. Em relação à evolução
na Seguridade e Previdência do Brasil. Tem uma Constituição de 1934, ela cria um instituto em 45, né? Na Constituição de 46, ela vai chamar de Lopes e CLPS, que eu nem vou lembrar direito agora quais são as siglas. Aí eu tenho o INPS, e é uma criação de inúmeros benefícios, né? Aí na Constituição de 88, que é a base nossa de estudo hoje, ela passa a ser INSS, para abarcar tanto a assistência à saúde como a própria previdência, tá? E aí surgimento das leis 8.212 e 8.213. Emendas constitucionais de 88 e alguns reflexos do próprio neoliberalismo na Seguridade Social, que é o que a gente teve agora muito recente, né? Diante da reforma da Previdência, tá? A gente vai chegar lá, não vamos nos antecipar. Bom, o conceito legal, né, dessa Seguridade Social está lá no artigo 194, vai dizer, ó, compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Esse é o conceito dado pela Constituição, um conceito meio de atravessado, né? Não é um conceito, como diz a gente, ipsilíteres, né? É isso, né? Que compreende um conjunto integrado de coisas, né? Então, na verdade, são vários atos concatenados que devem ser utilizados pelo Estado para o cumprimento desses objetivos. E aí, a partir dele, a gente chega no ponto do aspecto da Seguridade Social, né? Que é a saúde, a previdência e a assistência social. Lá a gente falando do caput do 194, ele que enuncia os direitos que vai compor, né, a Seguridade Social, que é esses que estão na tela para vocês, né? O parágrafo único do 194, ele vai fixar os objetivos que devem ser alcançados tanto pelo sistema da saúde, pela assistência e tanto pela previdência, tá? Então, quando o Constituinte, lá em 88, ele fixou os objetivos do sistema através de princípios, esses princípios eles não possuem aplicabilidade imediata, tá? Ele não tem eficácia plena, né? Ele determina que a necessidade de uma estruturação de um sistema para que possa concretizar esses princípios. Então, as previsões legais antes da Constituição, elas também somente foram recepcionadas se estavam de acordo com esses princípios. Aquelas que não estavam de acordo foram extirpadas, foram revogadas, né? Obrigatoriamente, toda e qualquer norma, a partir de 1988, deve estar obrigatoriamente em atendimento ou em convergência com a previsão principiológica. E quem faz esse controle? Quem faz esse controle é o STF, enquanto guardião da Constituição. Então, através de ADIM ou de o ADC, né, dependendo lá, de acordo com o processo, controle de constitucionalidade, né, utilizado, o STF vai fazer esse controle. Já o inciso 7º do mesmo artigo que eu estou falando, do 194, ele vai indicar... Larissa. Ele vai indicar que o objetivo da Seguridade Social é de caráter democrático e essa gestão, ela é quadripartite, que é o que eu estava falando antes, né? Ela vai ser gerida por um órgão colegiado em 4 segmentos da sociedade. Meu nariz está coçando. Desculpa, gente. Em 4 segmentos da sociedade. Então, eu vou ter governo, eu vou ter os trabalhadores, eu vou ter empregadores e aposentados. Então, esses 4 segmentos da sociedade é que vai controlar, é que vai gerir, né, a questão da Seguridade Social. Então, eu tenho um conselho com quatro viés, né, vamos colocar assim, 4 viés da sociedade. O governo,
trabalhadores, empregadores e os aposentados, tá? Ela deve ser financiada e gerida por toda a sociedade, né? A gestão se dá por estes órgãos colegiados e essa gestão, gente, ela é descentralizada, tá? E a base dessa gestão se dá lá nos municípios, para saúde e assistência, tá? Então, ó, é uma gestão com 4 ramos da sociedade: governo, trabalhadores, empregadores e aposentados. Essa gestão para a saúde e para a assistência, ela é descentralizada, tá? Ela é descentralizada. E a base se dá lá nos municípios. Bom, em relação à Previdência, Karina, você falou só da saúde e da assistência? Bom, em relação à Previdência, não é possível essa descentralização, porque a própria organização, ela se dá através de uma centralização e concentração de competência na mão da União. E por que eu estou falando isso? Porque o artigo 24 da Constituição Federal vai dizer que é competência privativa da União para legislar em matéria de previdência social, tá? Então, para a saúde e assistência, eu tenho uma gestão descentralizada e para a previdência, eu tenho uma gestão centralizada, por força da própria Constituição, artigo 24, em que coloca a União como com sua competência privativa para legislar em matéria de previdência social, tá? Gente, vai anotando os artigos aí, depois vocês conferem os artigos, vê se é isso mesmo, tá? Porque não é só previdenciário que eu ministro esse semestre, então de vez em quando eu posso me embananar lá com meus artigos, tá? Bom, outro ponto aqui, para os estados, nesse sentido, assim, ó, resta para os estados e o município o que a gente vai chamar de competência concorrente, tá? E aí, os estados e os municípios, eles vão poder, né, vão ter poder para disciplinar a previdência dos seus próprios servidores esses que são titulares de cargos efetivos. Então, para estes servidores, deixa eu parar de... Fica mais fácil para vocês. Para esses servidores de titulares de cargo efetivo, o Estado e o município, eles podem legislar sobre, tá? Isso é o que a gente vai chamar de competência concorrente, é um termo lá do direito constitucional. Então, outro ponto é que o sistema de previdência, ele é contributivo e é universal. E ele é estruturado, né, publicamente, pela autarquia previdenciária, né, o que é o INSS, que é uma autarquia. A Previdência brasileira, ela vai se dividir em pública e privada, né? Na Previdência pública, a gente tem 2 regimes. Regime Geral de Previdência Social, que é administrado pelo INSS, né? Que eu tenho a gestão dos 4 viés da sociedade, e o regime próprio de previdência social. Então, eu tenho o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social, tá? Tanto um quanto o outro, eles são... se o regime geral, ele é destinado a todo e qualquer empregado remunerado em atividade lícita, o RPPS, que é o regime próprio de previdência social, é destinado aos servidores públicos titulares de cargos efetivos, que é aquele regime que cabe ao Estado e ao município tem competência para gestão, tá? Para criação e gestão. E o que vai acontecer? Ó, se o município, né, se o ente federativo, o município ou o Estado, não estruturar seu regime próprio, os servidores vão estar, sim, obrigatoriamente vinculados no regime geral de previdência social, tá? O regime geral de previdência social,
ele é geral, tem esse nome de geral, justamente porque ele recebe todos que laboram de forma remunerada lícita, tá? Então, aquele que labora, recebe remuneração pelo trabalho, ele está automaticamente vinculado ao regime geral de previdência social. Então, se você trabalha, independente da atividade, desde que essa atividade seja lícita, né? Se você tem a sua carteira de trabalho lá assinada pelo seu empregador, obrigatoriamente você já está no regime geral de previdência social, tá? Da forma, gente, que a Previdência foi criada, né, da forma que a Constituição a colocou, a gente pode dizer que ela seria autossuficiente. Ela se manteria por si mesma, entendeu? Mas é isso que acontece na prática? Não, né? Senão a gente nem sequer precisaria de reforma, né? Mas, apesar de os seus recebimentos, principalmente os advindos de tributos, serem de forma específica aos seus gastos, né? Mas não é bem isso que acontece no Brasil, né? Então, por essas e outras que a gente precisa de algumas reformas para manter e não aumentar o rombo, né? Que já está grande. Quando se fala, então, da Seguridade em termos de ser autossuficiente, lá o artigo 195 da Constituição, ele vai indicar que a Seguridade ela é financiada por toda a sociedade, né? Mas é de forma tanto direta quanto de forma indireta. Quando a gente pensa em forma direta, esses financiamentos eles ocorrem através de pagamentos de tributos. Então, eles vêm, você pagou o tributo, vai para o INSS, tá? Saúde, assistência e previdência, elas são financiadas através de contribuições sociais, que é o financiamento direto, né? E o repasse orçamentário, que aí a gente tem como financiamento indireto. E isso vai estar lá no artigo 166 ou 167 da Constituição Federal, tá? Acho que é 167. Então, por isso que se fala que a Previdência, ela é contributiva. Dentro do rol de contribuições que foram criadas pelo Constituinte, há tributo particular dotado para o financiamento da Previdência, tá? Então, e todas as contribuições sociais, elas vão financiar o sistema de seguridade social. Mas a contribuição previdenciária, ela não pode ser utilizada em algo diverso do pagamento de benefício e serviços previdenciários. Nossa, estou perdendo a voz. Né, o que está lá no artigo 195 da Constituição Federal. Deixa eu fazer um alerta para vocês, né? Isso é mais do direito constitucional do que do direito previdenciário. Quando a gente fala em Constituição, o primeiro ponto é que a Constituição, ela não pode, você não pode fazer a interpretação da Constituição por artigos isolados, né? Então, há pouco eu falei do 167, falei do 22, falei do 195. E por que isso? Porque quando a gente lê a Constituição, você deve fazer uma leitura, uma interpretação sistemática, ou seja, de todos aqueles artigos que vão estar entrelaçados, né? Eram os graus em um julgamento do Madin, acho que foi do Madin, ele colocou a seguinte situação, que a Constituição, ela não pode ser interpretada em tiras, ou seja, é isso mesmo que eu falei, ela não pode ser interpretada artigo por artigo, ela tem que ser interpretada com todos os seus artigos intercalados, tá? Então, por isso que a gente está dançando entre os artigos, porque tem alguns bastante específicos e tem outros que vão fazer esse interlace. Bom, eu falei logo lá no início que as origens do direito previdenciário, eles remontam às origens do direito do trabalho, né? O direito do trabalho, né, só para a gente frisar mais isso, ele surge diante dessa necessidade de uma intervenção da autonomia privada, né, de uma intervenção na autonomia privada, né, para amparar essa parte que era mais fraca na relação, que era o empregado,
Hoje, olha só, depois de quase 18 anos, 16, 17 anos advogando na área trabalhista, eu não sei mais mesmo se o empregado é efetivamente mais fraco, sabe? Hoje, você tem empregado, igual a gente faz no penal, né? O cara vai preso, você vai lá, ele já sabe, ah, doutor, eu fui preso pelo 121, mas cabe tal, cabe sursi, cabe não sei o quê, parará, parará, né? Então, o empregado hoje, muito, né, sua grande maioria, está muito bem instruído em relação aos seus direitos. Então, não sei se é tão mais fraco assim quanto era lá outrora. Mas aí que tá, né? A Previdência, efetivamente, ela surge na Alemanha em 1886, né? Lá no século XIX, como eu falei. E esse acidente do trabalho, ele efetivamente ele vai possuir importância porque é a partir dele, né, que vê essa necessidade da intervenção estatal também a intervenção estatal nas relações particulares, né? Então, e com o fim, qual que é a ideia, né, gente? Qual que era a ideia dessa intervenção, né? De você criar um mínimo de proteção social, né? Então, institui-se o seguro de acidente de trabalho e aí acaba obrigando as empresas a pagarem pelos trabalhadores vitimados nestes acidentes, né? Então, é esse cuidado, né, é que leva as empresas... leva as empresas a resguardar aos seus empregados e cuidar, né, em relação a esses vitimados de acidente de trabalho, né? Então, a partir de então, começa a surgir em diversos ordenamentos e aí esse dever, ele acaba sendo institucionalizado, né, de forma estatal, estrutura, então, um sistema de proteção social, tá? Bom, a saúde no Brasil é um direito de todos e dever de Estado, né? Isso está lá no artigo da Constituição Federal. O que vocês têm que ter em mente? Quando a gente pensa em saúde, ela é ofertada a qualquer nacional, né? E estrangeiro que estiver em trânsito no Brasil. Tá? Então, não importa. Se ele está no solo brasileiro, né, essa territorialidade faz com que o direito à saúde também persista a ele. Tá? O sistema de saúde no Brasil ele é financiado pelos tributos que vai compor o financiamento da Seguridade Social. Não tem no caso da saúde, não há um tributo específico para tal fim, tá? E quando a gente tem essa ideia, assim, ó, eu tô falando, o sistema é contributivo, mas o que é o sistema contributivo, né? Ninguém me perguntou, né? Mas eu vou alertá-los. Quando a gente fala em sistema contributivo, é porque o país, assim, ó, o sistema tributário do país, ele elege um tributo específico para aquele financiamento. No caso da Previdência, a gente tem, tá? Então, no Brasil, esses tributos eles vão estar previstos lá no artigo 195 da Constituição, né? E o artigo 167, ele vai expressamente proibir o uso de recursos das contribuições sociais, no caso, para a realização de despesas que sejam distintas do pagamento de benefícios e serviços do regime geral de previdência. Tá? Então, por isso que a gente fala que o sistema é contributivo. Tá? Porque eu tenho, não para a saúde, tá? Mas no caso da Previdência, a gente tem tributos específicos para esse fim. Né? Então, somente benefício previdenciário que efetivamente é financiado por essas contribuições. Né? A Constituição ela vai indicar que o sistema será financiado de forma direta através das contribuições previdenciárias, né, de produto de arrecadação da receita, dos concursos prognósticos. O que é concurso de prognósticos? Loterias, tá? COFINS, CSLL, PIS, COFINS de importação. Então, são tributos que há para financiar o benefício previdenciário.
Quando a Constituição ela trata da previdência pública, né, do regime geral de previdência social, ela indica que ela será organizada sob uma forma de um regime geral de caráter contributivo, né? E ela elenca também uma série de situações de riscos sociais, né? E a Previdência, Karina, e onde que entra, né? Então, gente, a Previdência, ela se presta a amparar a essas situações, a esses riscos, tá? Então, a Previdência, ela vai amparar situações de risco, entendeu? E, assim, apesar de ser indicado como risco social, o benefício gerado pelo desemprego involuntário, seguro-desemprego, né? Ele não é previdenciário, mas ele é assistencial, tá? No caso do seguro-desemprego. O seguro-desemprego, por si, ele é pago pelo FAT, que é o Fundo de Amparo Trabalhador, né? E ele é alimentado pelos valores do PIS/PASEP, né? Que é um outro tipo de contribuição, né? Que é uma contribuição social, né? Ela é contribuição social, mas não é contribuição previdenciária, porque a fonte de custeio não é contribuição previdenciária, mas por isso que a gente fala que o seguro-desemprego é um benefício assistencial, né? Deixa eu voltar lá na minha tela agora, para ver se eu já não... Se é que eu já não passei, né? Bom, deixa eu... Aí, ó. Eu já tinha atropelado. A finalidade, né? Saúde, previdência, assistência... Outro ponto aqui que vocês têm que ter em mente, né? Que serve para garantir a existência digna ao cidadão, proteger contra contingências sociais e prover a saúde e prevenir riscos às mesmas. Esses são 3 objetivos da assistência, saúde e previdência, tá? Desses 3 princípios. Dentre a Lei Orgânica da Seguridade Social, 1212, ela que vai dispor sobre essa organização da Seguridade, tá? E ela que institui esse plano de custeio. O que é o plano de custeio? É o recebimento desses tributos, é o fato de ser paga, tá? Então, ela vai definir o plano legal, né, a vertente, tanto para a saúde, para a previdência, quanto para a assistência. Saúde, aqui eu já comentei um pouco, né? Direito de todos e dever do Estado. Vai garantir mediante políticas públicas, políticas sociais e econômicas. Essas políticas, elas devem visar, né? Que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, ao acesso universal e igualitário, né? As ações de serviço para sua promoção, proteção, recuperação. Eu vou passar os outros 2 slides e aí eu vou voltar a discorrer sobre, tá? No caso da Previdência, artigo 3º, a gente vai voltar ainda a falar da Previdência, porque eu só falei um pouquinho da saúde, né? Então, tem por fim assegurar os seus beneficiários, meios indispensáveis de manutenção, seja por motivo de incapacidade, idade de avançada, tempo de serviço, desemprego involuntário. Aqui, ó, em que pese vai aparecer no artigo 3º, foi o que eu acabei de falar. Ele não é benefício previdenciário, mas é assistencial, tá? Encargo de família, reclusão ou morte daqueles que dependiam economicamente. E a assistência é a política social que provê o atendimento das necessidades básicas, traduzida em proteção à família, maternidade, infância, adolescência, velhice, pessoa portadora de deficiência, independentemente de contribuição à Seguridade Social, tá? E aí, vamos voltar para a nossa fala. Bom, a base de sustentação da Seguridade Social, ela é a solidariedade, que está lá no artigo 3º, não da Lei 8.212, mas da Constituição Federal, tá? Por que, Karina, solidariedade? Porque a solidariedade, ela está adstrita à corresponsabilidade entre todos. E a Constituição, ela impõe que todos os membros da sociedade sejam corresponsáveis, né,
em relação aos infortúnios que possam ocorrer com os cidadãos brasileiros. Então, o direito da Seguridade, ela não vai restringir aos nacionais, quanto à saúde, não há discussão mesmo, tá? Agora, em relação à Previdência, tem que se todo aquele que exerce atividade remunerada, ok, ele é filiado ao regime geral de Previdência e, né, toda pessoa que presta serviço no território nacional está coberto pelo sistema previdenciário. Essa é a regra, tá? Por isso que se fala que vige o princípio da territorialidade. Bom, mas excepcionalmente, o que vai acontecer? Tem algumas situações de extraterritorialidade. Ou seja, as pessoas trabalham no país e prestam serviço no exterior, tá? Em razão da vinculação com o solo brasileiro, vai manter o vínculo previdenciário com o regime de previdência brasileiro. Então, ele vai ser atendido. Ele vai ser atendido pelo regime, vai estar filiado ao regime de previdência, né, geral de previdência, tá? Em caso de repartições consulares, entidades diplomáticas, né, elas gozam de imunidade tributária, tá? Essa é a ideia, né? O que está dentro dos muros de um consulado é o solo, como se fosse o solo daquele país representado pelo consulado. Agora, em relação à contribuição previdenciária, existem normas, né, específicas de imunidade e de isenção. Então, de acordo com essas normas, elas podem estar vinculadas ou não, né? Agora, as entidades filantrópicas, essas sim são imunes ao pagamento de contribuição previdenciária patronal, tá? Entidades filantrópicas não pagam esse tipo de tributo, né? A ideia que o objetivo constitucional é atribuir o sistema de proteção social, tá? Então, é uma proteção previdenciária, né? Alguns doutrinadores vão dizer que é um fim constitucional nobre, alguns vão usar esse termo. E por que eles falam isso, né? Porque é todo específico, esse poder de tributar em relação às contribuições sociais é maior do que qualquer outra espécie. Então, assim, o próprio Estado, ele condiciona a oportunidade de você acrescer, né, de você majorar esses tributos em prol da Seguridade Social, né? Então, o poder constituinte originário lá deixou essa, digamos, essa lacuna, assim, essa possibilidade do legislador, do executivo trabalhar com isso, né, em maior proporção. Bom, no caso da assistência, ela é destinada àqueles que não possuem condições de se sustentar, né? Tá no artigo 203 da Constituição. Normalmente, gente, a jurisprudência, ela estende esses direitos, inclusive, aos estrangeiros, tá? Então, aquele que não possui condições de trabalhar e não tem direito, né, não tem acesso ao benefício previdenciário, por isso que se criou o benefício assistencial. Então, a pessoa não tem condições de trabalhar, ela não é beneficiário do regime geral de previdência, né? Mas eu preciso dar condições para ela. Então, isso fez com que criasse o benefício assistencial. Então, a Lei Orgânica de Assistência Social, Lei 8.743 de 93, LOAS, L-O-A-S, tá? LOAS. Lei Orgânica de Assistência Social. A LOAS, ela vai concretizar essa previsão do artigo 203, tá? Então, ela vai assegurar um salário mínimo ao idoso ou deficiente que não tenha condições de prover seu sustento, ou de ter provido o da sua família, né? Então, se não tem condições, né, eu tenho benefício assistencial na possibilidade de, né? Esse benefício, gente, é não contributivo, né? O previdenciário, o benefício previdenciário, ele é contributivo. Você contribui, você paga, né? No caso do benefício assistencial, você só recebe. Você não precisa ter pago,
né? Aposentadoria, obrigatoriamente, você tem que pagar para você ter direito, né? E no caso do benefício assistencial, não, né? Então, essa solidariedade, ela vai preconizar no sistema da previdência, da saúde e da assistência também, que é a solidariedade social, e ela é gerenciada pelo Estado, né? Esse princípio no texto constitucional, ele vai operar efeitos em diversas relações sociais. Vai instigar em relação à função social da propriedade, possibilidade de desapropriação, né? Então, a Constituição, ela compreendeu, assim, que os desvalidos possuem espaço na sociedade, né? E então, ela logo, o Estado tem o dever de assistência social e não vai se limitar ao amparo assistencial. Certo? Gente, vamos fazer uma pausa, uns 10 minutos, ou vocês querem que eu vá direto? O que vocês me dizem? Pode ter uma pausa, professora. Pausa. Então, vamos dar uma pausa aqui. Agora são 8 horas. 8h15 a gente volta, pode ser? Tá ok. Então, tá. Beleza, professor. Oi? Eu só vou fechar a câmera aqui e o microfone e vou continuar aqui a coisa na sala, tá bom? Que aí eu levanto um pouco, tomo uma água, minha garganta tá doendo, tomar água direito, e aí eu já volto. Então, 8h15, hein? Fui. Se eu parar a gravação, né? Vamos pro intervalo.